Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 19 e 20 do curso de Física 3. O assunto dessa aula é trabalho da força de pressão do gás. Bom, trabalho da força de pressão, a gente tem o quê? O que está se calculando? Está se calculando o trabalho da força de pressão do gás expressa a quantidade de energia mecânica que o gás realiza com o meio. Então, quando você realiza trabalho, você está variando a energia interna do gás na forma mecânica. Você pode variar na forma de térmica também. Por exemplo, você pode, na transformação isobárica, você tem que a pressão é constante. Então, você está variando a temperatura e o volume. Então, você está tanto transformando o gás termicamente, você está variando a temperatura ou numa fonte quente ou uma fonte fria, como também se está expandindo ou contraindo o gás, portanto se está realizando um trabalho. Como se calcula o trabalho realizado por um gás? Digamos que a transformação é isobárica. Se a transformação é isobárica, a pressão de A é igual à pressão de B. Então a pressão de A e pressão de B são iguais. Pressão de A igual à pressão de B. Aqui você coloca que a pressão de A é igual à pressão de B. Se as pressões são iguais, então você tem que, assim, o trabalho ele é dado pela pressão multiplicado pela a diferença do volume. Então você tem o volume de B menos o volume de A. Então o trabalho será a pressão, que é uma força. Se a pressão é constante, então a pressão de A é igual à pressão de B, então a pressão é constante. Pressão multiplicado pela variação do volume. Então isso aqui é trabalho pelo gás. Perceba que se o volume inicial for menor que o volume inicial, o trabalho vai ser positivo, né? Digamos que o volume aqui seja de 10 litros. E aqui o volume foi de 100 litros. Houve uma variação de 10 vezes mais. Qual vai ser o trabalho? O trabalho, portanto, de A para B, o trabalho de A para B, deixa eu fazer aqui, o trabalho de A, de A para B vai ser igual à pressão, digamos que a pressão ali é constante. Então, qual é o volume de B? É a variação do volume, né? Então, o trabalho é a pressão vezes a variação do volume. Porque a pressão é a força, né, que as partículas batem. Então, você tem que o trabalho é uma força multiplicada pela distância, sempre. Então, a pressão é constante, então é multiplicado pela variação do volume, que é 100 menos 10. Então, o trabalho de A para B vai ser pressão vezes 90. Percebe que o trabalho aqui é positivo. Então, se o trabalho é positivo, você tem que... Aqui está ocorrendo uma expansão. Agora, e se a gente viesse de lá para cá, de B para A? Por exemplo, se a gente tivesse um trabalho de B para A. Então, seria a pressão, que é constante para ambos, multiplicado pela variação do volume. O volume inicial é 100. Não, o volume inicial é 100. Não, o volume final é a variação do volume. Então, o volume final seria 10, menos o volume inicial, que é 100. Então, o trabalho de B para A seria a pressão vezes menos 90. Então, você percebe que o trabalho aqui está negativo? Se o trabalho é negativo é porque está sofrendo uma contração do volume. Então, o trabalho é negativo. É um trabalho vindo de fora. O gás sofre o trabalho. E quanto que o trabalho positivo, o gás realiza trabalho. É isso que ele pergunta, hein? O gás realizou trabalho positivo. O gás sofreu trabalho, contração, trabalho negativo. Trabalho menor do que zero. Porque o trabalho é negativo, ok? Bom, a gente tem que o trabalho, qual vai ser a unidade de trabalho? O trabalho, a pressão é newtons por metro cúbico. Porque pressão é força, porque pressão é força dividido pela área. Então, pressão é newton e a área é metro quadrado. E o volume? O volume, então, o trabalho vai ser newton
por metro quadrado, ó, o trabalho vai ser Newton por metro quadrado multiplicado por volume, né? Pelo volume ao cubo. Então, volume ao cubo. Por quê? Volume ao cubo, né? Aqui tem uma área, a área da base, multiplicado pela altura. Então, o volume vai ser a área da base, que é metro quadrado, multiplicado pela altura, que vai ser em metro. Então, é metro quadrado multiplicado por metro, que dá, o volume é metro cúbico. Então, metro cúbico. Então, o trabalho vai ser igual a, corta aqui, vai ficar Newton por metro. O que é Newton por metro? Joule. Então, o trabalho é caracterizado por Joule. A unidade vai ser Joule, ok? Então, a pressão vai ser Pascal. Então, Pascal vezes metro cúbico. Pressão vezes o volume. Então, o trabalho é Newton por metro, que é igual a Joule. Então, o trabalho realizado por um gás é calculado em Joule, ok? Toda vez que você realiza trabalho, você tem justamente você tem a variação da energia interna do gás transformada em Joule. Em Joule, que é a unidade de medida, ok? De energia. Bom, aqui eu ensinei com a pressão constante. Mas e se a pressão não fosse constante? Se fosse, por exemplo, uma isotérmica, por exemplo, que a temperatura é constante. Como que seria essa... Vou fazer aqui, é melhor. Apaguei tudo aí, não era para ter apagado. Mas eu vou fazer aqui, ó. Se não fosse não fosse isobárica, se fosse uma isotérmica, por exemplo. Bom, se a pressão não é constante, aqui estava o quê? Aqui estava que o trabalho vai ser igual a pressão vezes a variação do volume. Então aqui o trabalho igual a pressão, que é constante, vezes a variação do volume. Beleza. Eu botei a unidade, então aqui está o estado A. E aqui, ó, a transformação. Se a transformação for isobárica, você tem que a pressão é constante, portanto o trabalho aqui é Newton por metro, né? Que é Joule. Ok. Então, e se a pressão, por exemplo, não fosse constante? Por exemplo, você tem um gráfico de pressão e volume e a pressão não é constante. Ela está aqui constante e depois ela cai para cá, ó, até aqui. Deixa eu melhorar esse gráfico aqui. Ó, se a pressão não é constante, tem a variação da pressão, por exemplo, assim, ó. Aqui está o gráfico com um eixo PV, e você tem uma pressão inicial e depois ela cai, ó, tá tendo uma variação da pressão. Perceba que isso aqui, ó, aqui está um ponto A e aqui um ponto B. O que vai ser o trabalho? O trabalho vai ser justamente a área formada. Então, o trabalho de uma pressão que não é constante, portanto, o trabalho com uma força que não é constante, então você não tem como calcular assim, né, com essa forma, pressão vezes variação do volume. Não, você vai ter que calcular que o trabalho vai ser numericamente, o trabalho vai ser numericamente a área. Então, se ele perguntar o trabalho com uma pressão variada, você tem que o trabalho realizado por esse gás será justamente a área formada pela pressão e o volume. Então, aqui seria o quê? Um trapézio, que é base maior mais base menor. Então, aqui é a base menor, base maior, multiplicado pela altura dividido por 2. Então, a altura seria isso aqui, ó. Isso aqui seria a altura do trapézio. Isso seria o trabalho. Ok? Isso porque a pressão está variando. Se a pressão fosse até aqui, ó, se o trabalho fosse até aqui, também seria essa área, esse quadrado aqui, ó. Mas você teria que a pressão aqui é constante. Então você teria como calcular como sendo o trabalho, pressão vezes a variação do volume. Isso aqui teve uma variação do volume. Então isso aqui teve uma variação do volume. Mas a partir daqui, ó, a pressão não é constante. Então aqui seria o trabalho com a pressão variada.
Então, se a pressão é variada, você tem que o trabalho realizado por aqui é um triângulo, né? Aqui seria a altura e aqui seria a base, o volume, ok? Então, aqui seria um triângulo. Com a pressão variada, você tem um trabalho, um triângulo, aqui seria um quadrado. Tem também a transformação cíclica. O que é uma transformação cíclica? Vamos lá. Se um gás sofre uma transformação cíclica, como é que você consegue achar o trabalho realizado por ele? Geralmente, os equipamentos ocorrem justamente com uma transformação cíclica. Ele sempre retorna para o início. Então, uma transformação cíclica, transformação cíclica. O que é uma transformação cíclica? Digamos que você está com um PV aqui, o V e o volume. Você está em um ponto aqui, que você tem um volume A e uma pressão A. E ele vai para um ponto B, aqui é um ponto, um volume B e uma pressão B, Mas ele vai para cá e depois ele volta, porque é cíclico. Você concorda que se a pressão está variando, a pressão não é constante. Aqui é o ponto B e aqui é o ponto A. Ele está indo de A para B. Você concorda que de o trabalho de A seria isso aqui, O trabalho de A seria toda essa parte aqui, né? Toda essa parte. Isso aqui seria o trabalho de A, E o trabalho de B? O trabalho de B seria isso aqui, só essa parte aqui, o trabalho de B. Então, enquanto que o trabalho de A é tudo, então isso aqui seria o trabalho de A. Isso aqui seria o trabalho de A. E isso aqui, seria o trabalho de B. Então, qual vai ser o trabalho do ciclo? Qual seria o trabalho do ciclo? Justamente o trabalho de A menos o trabalho de B. Seria o trabalho do ciclo. Ok? Então, o que seria o trabalho de A menos o trabalho de B? Justamente essa parte aqui, Então, você tem que o trabalho do ciclo vai ser só o que está dentro, Isso aqui vai ser o trabalho do ciclo. Então, isso aqui, é o trabalho do ciclo. Perceba que se ele for no sentido horário, o trabalho, sentido horário, o trabalho é positivo. E no sentido anti-horário, o trabalho é negativo. Ok? Então, se ele estiver nesse sentido aqui é positivo o trabalho, se ele estiver nesse sentido é negativo. E você calcula o trabalho, sendo o trabalho de A menos o trabalho de B, vai ser igual ao trabalho do círculo, que é essa parte que está aqui dentro. Isso vai ser o trabalho de ar. Então, no sentido horário, o trabalho é positivo. Por quê? Porque o trabalho de A é maior que o trabalho de B. E no sentido anti-horário, o trabalho é negativo. Portanto, se for nesse sentido de B para A, B para A, o trabalho é negativo. Ok? Vamos agora falar sobre como interpretar os resultados. Quando você tiver os resultados dos trabalhos, como que você interpreta esses resultados? Vou apagar isso aqui. Como que interpreta os resultados? Então tome cuidado, quando você for calcular o trabalho de um gás, você tem que ver se a pressão é constante. Porque se a pressão é constante, você calcula o trabalho multiplicado pela pressão e multiplicado pela variação do volume. Quando a pressão não é constante, portanto a força não é constante, você tem que o trabalho vai ser numericamente igual à área formada pela pressão e o volume. Agora, como que interpreta? A terceira pergunta que tem nessa aula será como interpretar os resultados. Como interpretar os resultados. Isso é uma pergunta muito importante para os vestibulares. Por quê? Porque se o trabalho... Eu vou colocar aqui,
Se o trabalho de A para B ele é maior do que zero, isso faz com que o gás, se o trabalho de A para B é maior que zero, se o trabalho de A para B ele é menor do que zero, e se o trabalho de A para B ele é igual a zero. O que isso nos fornece? Bom, o que nos fornece? Fornece que se o trabalho de A para B for maior que zero, o gás foi submetido a uma expansão, certo? E se ele foi para uma expansão, ele transferiu, então o gás foi submetido a uma expansão, portanto, ele transferiu energia mecânica, porque é de movimento, mecânica para o meio. E quando o trabalho é negativo, o gás foi submetido a uma contração. Portanto, ele recebeu energia mecânica do meio. Então ele recebe, quando o trabalho é negativo, ele recebe, você empurrou. Então você o meio está contraindo o sistema. E quando o trabalho for zero, é porque não houve trabalho. Então são esses três possíveis formas de trabalho. Ou o trabalho é positivo, o gás foi submetido a uma expansão, portanto ele transfere energia mecânica para o meio. O trabalho é negativo, o gás foi submetido a uma contração, portanto ele recebe energia mecânica do meio. Você tem que empurrar o gás, portanto ele está sofrendo uma contração, portanto ele está sendo contra a espontaneidade do gás, portanto o trabalho tem que ser negativo, você força o gás a fazer aquilo. E se o trabalho for zero, por exemplo, em uma transformação, isso aqui vai ser uma transformação isocórica ou transformação isométrica, que é o mesmo nome. Quer dizer, é a mesma transformação, só muda o nome. Isocórica e isométrica é a mesma coisa. Então, quando o trabalho for zero, não houve trabalho, não teve trabalho, ok? Então, a aula de hoje foi isso. Até a próxima aula, que será a primeira lei da termodinâmica, depois a segunda lei da termodinâmica, e depois a gente entra para os ciclos e para as máquinas térmicas, ok? Então, deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau, tchau!